Com Miguel Prata Roque e Cecília Meireles. Boa tarde aos dois. Cecília, com quem é que negocia o Governo? Bom, boa tarde. Antes de mais, eu acho que negocia com quem quiser negociar com o Governo. Eu acho que é evidente que nem PS nem Chega têm grande vontade de negociar com o Governo, mas sendo este um Governo de maioria relativa, não tem alternativa senão ir negociando com estes partidos. O que é que eu acho que ficou um bocadinho, não é que tenha mudado, eu acho que ficou claro. Eu acho que havia algumas pessoas que achavam que havia uma maioria de direita no Parlamento e que isso permitiria levar a cabo mudanças a sério ou várias mudanças. Acho que se percebeu que não há maioria nenhuma de direita no Parlamento. E isso ficou absolutamente claro e explícito. A não ser quem acha que esta coisa de direita e de esquerda é uma espécie de jogo de futebol. A gente gosta de uns, não gosta de outros. Eu não estou... Para mim, não me importa quem gosta, quem não gosta. Importa-me o que fazem. Esta reforma laboral, digamos assim, para mim tinha uma vantagem, ficava aquém do que é preciso para ser uma verdadeira reforma, mas tinha uma grande vantagem, mudava de facto alguma coisa e dava um sinal que eu acho que é o sinal correto, que é através do trabalho que nós podemos viver melhor, que nós podemos ganhar melhor e que nós podemos melhorar de vida. E eu acho que em Portugal há muita gente que tem que sair do país para poder melhorar de vida e haver um sinal, pelo menos um, de que é possível este país ser um país com mais oportunidades, para mim foi um sinal de esperança. Olhar para o Parlamento e ver que, com exceção que se faça à Iniciativa Liberal, que eu acho que fez mais ou menos esse discurso, mas com exceção da Iniciativa Liberal, não há nenhum partido que diga esta reforma não é suficiente, nós ainda queremos mais reformas. Aquilo que nós tivemos foi todos os partidos a dizerem nós não queremos reformas e, sobretudo, não queremos esta reforma. Nós estamos, e no caso do Chega, eu acho que foi visível, que aquilo que ele diz é nós não estamos muito preocupados com quem quer trabalhar mais e subir na vida e ter um salário melhor e ter um salário como há em Espanha, por exemplo, ou noutros países até bastante mais desenvolvidos economicamente que em Espanha. Nós estamos preocupados. Esta revisão é uma coisa má, a gente quer, então, como contrapartida, é parar de trabalhar mais cedo e ir para a reforma mais cedo. Eu acho que é um sinal errado, para além de enganoso, mas isso com certeza já lá iremos. Eu acho que é um sinal completamente errado e pronto, e acho que ficamos todos esclarecidos. E muitas vezes dizia-se que o Governo ora recorria ao PS, ora recorria ao Chega e que devia escolher um parceiro preferencial. Eu acho que está visto que a ideia de que podia haver um parceiro preferencial, eu acho que ficou bastante explícito. Também o PS está fora dessa equação? Eu acho que o PS fez o possível, desde o princípio, para lançar o Governo para os braços do Chega. Porquê? Porque percebeu que isso para si era conveniente, era muito mais conveniente que o Governo se tentasse entender com o Chega do que se tentasse entender com o PS. Isso para mim foi, obviamente, tinha duas vantagens. Primeiro, tudo o que acontecesse era responsabilidade deles e o PS ficava sozinho como partido da oposição, ou como principal partido da oposição, e em segundo lugar, punha o PSD e a AD completamente dependentes do Chega, coisa que o PS também deve ter percebido que era uma coisa boa. Acho que o Chega percebeu-se que não é um parceiro credível. Agora, resta saber o que é que o PS vai fazer. Ou seja, eu acho que é evidente que o PS não vai ficar sozinho com a responsabilidade do Governo, nem tal é possível, porque há muitas reformas. No caso desta reforma em particular, há uma coisa que tem que ser dita. Esta reforma era uma reforma de um Código de Trabalho que o PS tinha revisto há pouco tempo. Portanto, era evidente que o PS não ia ser parceiro preferencial para se reformar a si mesmo. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na PSU, que eu acho que é uma discussão de discursos, não é uma discussão de essência, porque o próprio Partido Socialista tinha proposto a mesma coisa. Aqui eu acho que é uma evidência que o PS não seria o parceiro preferencial. Miguel, pode o PS negociar alguma coisa com o Governo? Bem, Pode ser parceiro? A questão é que este Governo tem vivido do seguinte: diz que é preciso baixar impostos para a economia crescer e depois nós chegamos à conclusão que a economia está a crescer menos do que crescia há 3 anos atrás. Este Governo diz que é preciso baixar a tributação aos senhorios para serem colocadas mais casas em arrendamento e para os preços das rendas caírem. E os preços das rendas sobem. Neste momento, a mediana da renda em Portugal é de 1.300 euros e a mediana dos salários é de 1.000 euros. Significa que uma pessoa sozinha não consegue arrendar uma casa.
A conversa deste governo era que, eliminando a reforma que o Partido Socialista fez em matéria de políticas de habitação, que o preço das casas desceria porque havia mais oferta. Nós temos relatos de que há mais oferta, mas havendo mais oferta, há mais oferta é de apartamentos de luxo e os preços das casas também subiram nos últimos 2 anos mais do que 20%. Agora a promessa era, nós agora fazemos esta reforma, flexibilizamos o que quer que isso queira dizer e depois de flexibilizarmos os salários sobem. Ora, isto é estar a brincar com as pessoas. Porque a produtividade sobe se as pessoas receberem mais. Qualquer pessoa que está lá em casa e que trabalha sabe que se está insatisfeito no local de trabalho, se não tem condições de trabalho adequadas, não trabalha tão bem, não trabalha tanto quanto poderia trabalhar. E há questões, de facto, que são essenciais. É só um fator de porque produtividade. A produtividade é uma razão entre vários fatores. Esta direita que a Cecília Meireles representa, não me estou a referir, obviamente, à direita populista, porque, sinceramente, a palavra de André Ventura vale tanto quanto uma nota de monopólio rasgada. E eu acho é que partidos que foram fundadores do sistema democrático, como o PSD e o CDS, já se deviam ter apercebido disso. Quer dizer, André Ventura muda de partido e muda de opinião como muda de roupa interior. E eu acho inacreditável que o PSD ache que pode negociar com o Chega medidas que são estruturantes para o futuro do país. Do ponto de vista da reforma laboral, a direita, o centro de direita democrático, muitas das vezes vem com a conversa de que é preciso facilitar os despedimentos, porque facilitando os despedimentos há uma subida dos salários, principalmente para os trabalhadores mais jovens. As pessoas que trabalham nos escritórios, nas fábricas, nas empresas, sabem perfeitamente que quando se despedem-se trabalhadores mais velhos que têm salários mais altos. E quando se contratam pessoas para as substituir, nós o que temos é uma baixa de salários porque são contratados trabalhadores mais jovens e com menos experiência. Portanto, nós estamos aqui numa pescada de rabo na boca. Há coisas que temos que enfrentar numa reforma laboral, que é, por exemplo, a inteligência artificial. É possível fazer despedimentos coletivos se uma empresa verificar que já não tem necessidade de prestar determinada atividade. Ora, se a inteligência artificial vem substituir, e a inteligência artificial e a automatização têm vindo a substituir muita mão de obra, há cada vez mais despedimentos coletivos durante estes 2 anos do governo de Luís Montenegro, e eu não vejo uma preocupação relativamente a isso. E, por exemplo, apoio à família. Eu insisto muito nestes temas por isto, porque é impossível alguém trabalhar e, ao mesmo tempo, educar um filho. Há empresas, eu este sábado estive a almoçar com um empresário, uma das maiores empresas de construção civil, em Braga, estive a jantar com um empresário que me dizia assim, eu até queria criar uma creche na minha empresa, porque eu tenho muitos trabalhadores com crianças em idade escolar, mas acontece que não me autorizam a abertura da creche. Porquê? Porque ou eu crio uma IPSS para fazer a exploração dessa creche e mesmo que crie essa creche, eu corro o risco de ter que abrir a minha creche a pessoas que não são meus trabalhadores. As relações de trabalho, em muitos casos, não são o que eu acho extraordinário é que a direita... que o Miguel Prata Rocas toca. Eu acho a direita, é assim, a direita de Luís Montenegro, a direita de Hugo Soares não me espanta que não tenha esta preocupação, mas a direita da Cecília Meireles e a direita de Paulo Portas, que já o fez num governo de coligação entre PSD e CDS, eu esperaria que tivesse preocupações sociais e que obrigasse as empresas... que obrigasse as grandes empresas, que têm mais do que 250 trabalhadores, a ter uma obrigação de criar refeitórios nas suas empresas e creches e infantários para os filhos dos seus trabalhadores. Sim. E, sinceramente, não vejo essas preocupações refletivas numa discussão que eu acho que é a discussão que devia ser tida. São questões que as pessoas compreenderiam. São questões que as pessoas compreendem e o que não compreendem é isto. É uma empresa que quer ter uma responsabilidade social com os seus funcionários. Porque não há lei, é preciso fazê-la. Mas faz todo sentido fazer. Não tem, desse ponto de vista, enquanto deputada, muitas vezes apresentei propostas nesse sentido e de proteção da família. Vamos lá ver. Entre um absoluto caos em que trabalhador e empregado se entendem como querem e o despedimento é completamente livre e a rigidez da nossa legislação laboral, vai um mar de distância. Eu não estou a sugerir que nós risquemos o Código de Trabalho e empregadores e trabalhadores entendem-se sozinhos. Ninguém aqui está a sugerir isso. Agora, nós termos uma legislação laboral que é das mais rígidas
da Europa, prejudica-nos e prejudica o nosso desenvolvimento económico. No mundo em que muitas vezes as empresas decidem se estão num país ou se estão noutro, sim, também em função disto, não é só apenas em função da questão fiscal, é também em função disso. Agora, eu acho que ficou comprovado que esta discussão, que é a discussão de como é que nós construímos um país mais produtivo, é uma discussão que interessa a uma parte de maioria relativa, digamos assim, dos partidos, e não interessa à esmagadora maioria, à esquerda, porque está interessada noutras coisas e, desse ponto de vista, corresponde à sua matriz ideológica, e do ponto de vista do Chega, porque para ele... Então esta discussão morreu? Eu acho que a discussão não morreu, porque então interessa ao país. Mas é feita como? Parece-me evidente que esta reforma, como está nesta legislatura, e não então, vai lá nenhum. Outras reformas. E esta passava à segunda parte e que tem a ver com o Congresso. Eu esperava, eu vi o anúncio de algumas reformas, eu esperava um bocadinho mais de detalhe. Tenho que o dizer, acho que o Congresso não esperava nada de extraordinário, é um partido que está no governo, mas esperava mais detalhe nas reformas. Gosto da maior parte delas, por exemplo, esperava mais detalhe em reformas como a da Justiça, dos tribunais administrativos e fiscais. Nós andamos a discutir, já o PS também falava da necessidade da reforma da Justiça Administrativa e Fiscal. Porquê? Porque são os tribunais mais lentos de todos, é a Justiça Administrativa. Pode demorar até 10 anos a chegar a um julgamento. Eu acho que convinha ter ido mais ao detalhe. Agora, há uma coisa que ficou clara. É que vai ser muito difícil das reformas passar das ideias aos atos, porque tudo o que tem a passar no Parlamento vai necessariamente ser muito difícil que chegue. Miguel, vai ficar um Parlamento paralisado? Não entra aqui PS de maneira nenhuma para permitir algumas reformas? Nem que seja a PSU? Bom, quer dizer, a Cília já disse o óbvio, não se pode pedir ao Partido Socialista que aprove medidas que são absolutamente contrárias àquilo que é o seu programa ideológico. O PS tinha aprovado, de facto, esta reforma laboral há menos de 3 anos e é normal que nós precisemos de algum tempo para verificar se as leis dão ou não dão bom resultado e, portanto, eu acho que houve precipitação da forma como o Governo abordou este tema, porque há várias questões, como eu tentei demonstrar, que são muito importantes. Eu e a Cília temos falado aqui sobre a necessidade de facto, subir o rendimento mediano e o rendimento médio dos salários em Portugal. É preciso refletir como é que nós integramos a inteligência artificial e a automatização do ponto de vista do direito laboral. Haveria espaço para caminhar. O PSD é que não quis fazer esse caminho, sinceramente. E noutras áreas, encontrou no Congresso deste fim de semana? Eu achei muito curioso aqui um aspecto, que é Pedro Nuno Santos foi acusado por Luís Montenegro, por Hugo Soares e por grande parte do PSD de estar a propor planos quinquenais para a economia. Porquê? Porque, para já, durante o governo de António Costa, a descida de IRC estava sempre adstrita a um requisito, que era o PS nunca foi contra a descida de IRC. O PS dizia que deviam selecionar-se empresas que investissem em tecnologia, em formação dos seus trabalhadores, que criassem postos de trabalho e que criassem, lá está, salários acima daquilo que é a média atual. Para haver aqui um efeito de subida dos salários médios. Portanto, o PS só pretendia que houvesse descida de IRC para aquelas empresas que, de facto, alavancassem efetivamente a economia portuguesa. Na altura, disse do PS que o PS queria selecionar quais eram as empresas que iam ser apoiadas. E depois, quando Pedro Nuno Santos vem também dizer que era preciso um novo plano Porter foi um economista que o governo Cavaco Silva encomendou um estudo macroeconómico para saber quais eram as áreas de atividade económica em que o país devia investir, e Pedro Nuno Santos disse isso, que devia ser feito um estudo macroeconómico para perceber em que setores da atividade é que nós devíamos ou não investir para que esse investimento fosse reprodutivo. Agora, Luís Montenegro parece que decidiu ir ao fundo. Porque cria um fundo soberano. Isto é uma brincadeira, Teresa. Porquê? Já existe fundo soberano. Chama-se Par Pública. Foi criada em 2000 e substituiu a Partex, que foi criada em 1991 e que, por sua vez, substituiu a IPE, que foi criada em 1975. A que é que elas se dedicam? A ser detentoras de participações sociais em empresas. E depois não é só a Par Pública atualmente que tem participações em empresas, por exemplo, na Galp. A participação de Portugal na Galp tem alguma capacidade de influenciar as decisões estratégicas da Galp? Eu tenho dúvidas sobre isso, mas acho que é importante. Agora, a Caixa Geral de Depósitos
também tem participações em várias empresas portuguesas e essenciais. O que é que o Governo quer? É que Luís Montenegro lança sempre notícias. Os tais anúncios de que Mas depois fala não ao líder explica, do não PS. concretiza. Em primeiro lugar, é isto. Quem é que lá mete dinheiro? Esse dinheiro vem de onde? Vem do Orçamento de Estado? Esse dinheiro vem da Caixa Geral de Depósitos? Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, ao invés de transferir dividendos para o Estado, transfere, por exemplo, as suas participações em empresas para este Fundo Soberano. E depois ainda temos outro Fundo Soberano já, que é o Fundo de Garantia da Segurança Social, que tem também participações em empresas. Portanto, não se consegue... Eu partilho até, de certa forma, essa visão. Eu acho importante que o país, em determinados setores económicos nevrálgicos, possa manter algum tipo de controle e influência dessas decisões, mas não se percebe o que é que Luís Montenegro, na prática, quer fazer com isto. Isto é apenas uma medida de anúncio de reestruturação destes vários fundos já devia existentes. o Primeiro-Ministro explicar melhor? Bom, eu aqui tenho que dizer, eu critiquei bastante Pedro Nuno Santos quando ele fez esse anúncio. Eu sou radicalmente contra a ideia de que deve ser um grupo de estudiosos ou de decisores políticos, ou seja, o que se chama fechados numa sala, que devem decidir qual é o investimento estratégico para um país. Eu acho que, para mim, é evidente que se um governo tiver uma boa governação, se for ágil, se for eficaz, se criar as condições para o investimento privado, o próprio investimento privado é capaz de decidir entre bons investimentos e maus investimentos. O que o governo tem que fazer é criar as condições para que possa haver investimento produtivo. Por exemplo, nós falamos muitas vezes em reindustrialização. O que o governo tem que fazer é criar condições para que a indústria funcione bem e para que haja investimento em indústria em Portugal. Não é o governo estar a decidir se esta indústria vai fechar e se aquela vai abrir. Eu acho que isso é meio caminho andado para más decisões. E critiquei muito isso porque acho que essa era a visão de Pedro Nuno Santos. Talvez por eu, como Pedro Nuno Santos, ser oriunda, no meu caso do Val do Ave, no caso dele de São João da Madeira, que é mais ou menos uma região que tinha muita indústria, que a acreditar nesses sábios já devia ter fechado há 20 ou 30 anos, ainda hoje sobrevive com investimento privado e não com participações do Estado. Talvez por isso eu seja muito cética em relação a isso. E aquilo que eu não gostava no tempo do Partido Socialista não passei a gostar agora. Portanto, eu sei que há fundos soberanos em vários países, o mais conhecido é o da Noruega, não é o único, mas tenho esta dúvida, petróleo, não é? já lá vou, tenho esta dúvida primeiro filosófica de que isto seja a melhor ideia, porque das duas uma, se é para ter as participações que já estão na par pública, até pode haver vantagens, mas estamos a falar de uma transformação que é mais administrativa ou comercial do que propriamente de filosofia. E em segundo lugar, os fundos que existem, sobretudo esse da Noruega, existe porque há uma fonte de financiamento e digamos assim, há um bem público que é explorado por empresas e empresas privadas e em retorno disso há uma receita que financia um fundo que depois faz investimentos estratégicos. Eu não estou a ver qual é a receita aqui. É só isso que eu gostava de dizer. Ou seja, de onde é que vem, para sermos claros, este fundo, o dinheiro vem de onde? De onde é que vem este dinheiro? É que se a ideia é, por exemplo, fundos europeus para fazer investimentos, o Banco de Fomento já faz exatamente isto. Neste momento, o Estado português tem participações estratégicas de capital em muitas empresas portuguesas. Portanto, eu olharia para aqui com muita cautela. Pode ser uma ideia muito boa, pode funcionar muito bem, mas assim, só por si... Nós temos aqui 2 minutos finais. Eu queria só ouvi-la sobre esta questão. Nós há pouco estávamos a falar, a seguir ao chumbo da reforma laboral no Parlamento, com aquela surpresa que nos colocou André Ventura. Não seria um congresso do PSD devia dar uma resposta a esse momento? Eu acho que o Congresso do PSD deu a resposta possível a esse momento, que é explicar. Nós queremos fazer as reformas. Aquele Congresso, se tivesse um lema, era o deixem o Luís trabalhar, porque mostrou que o lema continua atual e que ele não pode trabalhar. Para quem, como eu, que queria ver ainda mais trabalho e mais, acaba por dar uma explicação para não haver mais trabalho. Mas gostava também de dizer uma coisa. Aquele momento só surpreendeu quem estava distraído, porque, para mim, aliás, e disse-o aqui na semana passada, era péssima ideia pôr como possibilidade a idade da reforma em cima da mesa e era evidente que uma discussão à volta deste tema não podia acabar bem, porque não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de não ser possível, a não ser que Miguel, as pessoas paguem mais contribuições. Lucrou o PS com aquele momento de chumbo de Ventura? De Chega? Eu acho é que Luís Montenegro, do ponto de vista estratégico, errou de uma forma absolutamente brutal, porque teve o pior de dois mundos, porque as pessoas perceberam, por um lado, que ele queria negociar com o Chega.
e aliás isso vê-se também nas eleições presidenciais, quando um líder de um partido democrático não teve a coragem e a decência de apoiar o candidato do espectro democrático a Presidente da República. Para mim ficou dito tudo. Luís Montenegro preferiu manter aberta a possibilidade de não se desentender com André Ventura para ter possibilidade de continuar a fazer estes jogos de bastidores. E as pessoas perceberam que havia esses jogos de bastidores e continuará a haver esses jogos de bastidores com o Chega. Portanto, isso foi uma grande desvantagem porque... ainda para mais, se isso tivesse acontecido, mas essa sua medida emblemática tivesse sido aprovada, encantado da vida. O problema é que foi 2 tiros no porta-aviões de Luís Montenegro. Quanto ao PS, o PS governou durante muito tempo. A memória da governação do Partido Socialista ainda está muito recente. O Partido Socialista tem que se esforçar, na minha perspectiva, é apresentar, de facto, um modelo alternativo de mudança da sociedade portuguesa. E eu acho que este governo erra, só para terminar aqui este ponto. Por exemplo, no caso das rendas, o Luís Montenegro diz que vai mexer no regime do arrendamento urbano. Mas neste momento já desceu o IRS dos senhorios para 10%, se as suas rendas forem de 2.300 euros, a que chamam uma renda moderada. A Teresa sabe quanto é que paga um trabalhador que recebe 2.300 euros? Paga 35% no 6º escalão e 25% de taxa efetiva de IRS. É um retrato muito infeliz do nosso país, em que um trabalhador que ganha 2.300 euros está quase no topo. O governo que está sempre é um milionário, no nosso país é um milionário. Pois é isto mesmo que é preciso mudar. Claro que é preciso mudar, mas o governo não pode, perante isto, estar a dar dinheiro aos senhorios e estar a retirar dinheiro aos trabalhadores. Isso parece-me evidente. Miguel Cecília, até para a semana.